Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz, saudosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Domingo, primeiro dia da semana, graças a Deus estamos na casa do Senhor. E com essa força, com esse amor e pela tua presença, você vai consagrar a sua semana agora, com paz, com uma palavra de Deus, uma profecia sobre a sua vida. As promessas de Deus que estão para acontecer para os seus filhos, para que, assim, o crepúsculo da igreja chegue ao fim. Após o crepúsculo, vem anoitecer. Anoitecer, nós vamos estar na glória. Quem quer estar na glória? Quantos? Eu sei que os jovens não, porque não é próprio do jovem. Mas nós que somos jovens de 50, quantos de vocês já pensaram? Pararam para pensar como que é a outra vida? Sinceramente, você está tão preocupado com o que acontece à sua volta, ou no seu trabalho, tudo que está acontecendo na tua casa, na tua família, mas você parou alguma vez para pensar de verdade a outra vida? Porque sim, é outra vida. Amém? Só que é uma vida imperecível, irmão Hércules. É uma vida com o corpo glorificado. Acontece, meus irmãos, que às vezes eu me pego, porque nós somos manifesto em carne aqui nessa terra, num globo. É lindo, maravilhoso. E nós podemos contemplar a beleza do Senhor de uma maneira espetacular. A criação de Deus é linda, é maravilhosa. O ser humano é sua imagem e semelhança, só que nós estamos guerreando entre nós. Nós não fazemos das coisas de Deus linda, mas a natureza faz. Glória a Deus. O globo maravilhoso, a terra maravilhosa, as águas são lindas. Os pássaros, os animais. Nós vemos uma criação poderosa. Mas isso aqui, meus irmãos, é pequeno. Porque a glória que é de vir, a gente não mensura. Você já tentou? Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de devolver a oportunidade a quem der direito, a nossa pastora que já está presente. Amém? Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Então, o que há de ser manifesto, meus irmãos, a gente não... Eu já tentei por muitas vezes pensar assim, bom, o Senhor nos diz as ruas de ouro, de cristais, né? Toda aquela maravilha, as pedras, os nomes das tribos, na Nova Jerusalém, mas é uma mansão celestial e ela é o quarto céu. E se a gente olha para o segundo céu, ele é infinito. E nós estamos falando do quarto, porque o terceiro é o paraíso. Então irmão João, o universo que nós estamos olhando, que é infinito aos nossos olhos, é o nosso quintal. Eu não tenho ideia, irmãos, não dá para mensurar o tamanho da glória que há de vir. Só que sem a dor, sem a doença, sem a corrupção, sem a tristeza. Mas, irmã Elizabeth, sabe o que? Eu acho que a gente, como seres humanos, a gente não quer ver a nossa casa ficar, irmão Ricardo. A gente não quer ver nenhum principalmente o nosso DNA, a nossa descendência, o nosso sangue. Então, quando a gente está na igreja, a gente tem o sentimento de que, puxa vida, mas será que em casa também eu estou cuidando para que no chamado, irmãos, o chamado ele vai ser, os anjos virão em tchum. Não é isso que fala a palavra? Será instantâneo, os anjos se prepararão, descerão e arrebatarão. Outro dia eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho uma filha mais velha, eu tenho irmã, tenho sobrinho, será que eu vou ter que deixar um bilhete na chave de casa para alguém? Parou para pensar nisso? Será que eu vou ter que deixar a chave de casa para alguém, porque ele vai ficar? Irmãos, eu sei que Deus é misericordioso demais. Então, qual que é a nossa luta, irmã Silvana? É que os nossos joelhos não parem de orar. Os nossos joelhos não podem parar de orar pelos nossos. Porque se eu enfraquecer, o inimigo toma terreno. Se a nossa oração para, o inimigo toma terreno. Então, você está vencendo.
Acontece que as nossas forças, nosso posicionamento é oração, mas tem um Deus lá em cima que Ele está olhando isso. E Deus sabe das estratégias que o inimigo desenvolveu nessa terra para desviar o amor, de esfriar o amor e desviar a atenção de muitos. Mas, à medida disso, eles são inocentes e nós estamos incapacitados. Porque é uma fúria muito grande para um ser humano, irmão Hércules. Você consegue batalhar contra a internet? Você consegue? Você é um ser humano. A internet é um campo infértil. Sabia que a letra www significa var, é uma letra hebraica que significa 666? www, World Wide Web. Nós não temos como batalhar contra isso, irmão Hércules. Mas o Deus, Senhor do Senhor, Mestre dos Mestres, Ele tem. E para isso, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, glória a Deus. Lá em Epístola Universal de São Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, eita glória, a alegria de toda a terra. Muitos esmeram pelo milênio, mas ainda é aqui na terra e nós estamos esmerando, meus irmãos, a Nova Jerusalém. Glória a Deus. Vamos ler. Meus irmãos, eu não vou pregar a palavra inteira, mas vou ler a palavra inteira, porque eu quero que vocês conotem, entendam este Pedro aqui. Esse Pedro que já não é mais aquele do começo. Olha que interessante. Pedro aqui já foi amassado. Pedro estava sozinho, porque não estava com o Espírito Santo de Deus. Mas digo, ele tinha muito apreço por Jesus, ele era muito próximo. Aqui, ele estava com o papel de Jesus, de continuar a obra. Então Pedro diz assim, segunda epístola de São Pedro, capítulo 3. Nós sabemos, meus irmãos, que Pedro ele não escreveu um evangelho, né? Aliás, dos evangelhos, nós temos... Oi? É o 2. É isso aí, está certinho. 2 Pedro, capítulo 3. Tá? Nós temos 2 apóstolos, Mateus e João, e os outros 2, Marcos e Lucas, são discípulos. Que acompanha Marcos era pequeno. Jesus ia na casa da mãe dele. Então nós vemos aqui, o Pedro, então por que ele não escreveu um evangelho? Porque a palavra diz que ele era inculto, ou seja, ele tinha dificuldade de escrever, ou talvez até quase analfabeto. Mas, olha que Pedro diferente que nós vemos aqui agora. Pode ser que ele pediu, como Lucas escrevia muitas coisas para Paulo, por exemplo, Atos. Aqui talvez tenha um escritor, alguém, um discípulo próximo de Pedro. Provavelmente até Marcos escreveu aqui as epístolas. Mas quem falava para ele era o próprio Pedro. Talvez até o próprio Pedro já não era mais inculto, porque o Espírito Santo dele o capacitou. Isso a história não nos fala. Mas é o que diz a palavra de Deus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Se fosse no tempo de Pedrão, ele puxava a espada. Olha aqui, Você escuta eu, senão eu te passo a espada. Não era assim que ele era? Olha só a diferença. E vou te falar quem mudou Pedro. Espírito Santo. Mas, tem uma coisa interessante aqui. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, é agora, ok? Deixa eu fazer um breve, eu vou fazer uma aspas aqui, meus irmãos. Os últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. O pastor quer continuar?
nós tínhamos que eles achavam que o tempo do fim, a última semana era naquela época. Mas eles não viveram o tempo que João viveu para receber o destino da igreja através do Apocalipse. Eles ficaram até 64, 65 depois de Cristo apenas. Então, quando ele fala aqui, ele está falando agora. Talvez ele pensasse que era naquele tempo porque Nero estava perseguindo a igreja e estava queimando todo mundo. Mas não era ainda, aquilo era só a alvorada da igreja. Aí vem o governo do Espírito Santo, com a igreja de Cristo. Então, agora ele está dizendo, mas é para hoje isso aqui. É para o agora. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? É o que a gente mais ouve. Principalmente os antigos aqui. Que está sendo pregado isso, mas é o que se repete. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. O que Pedro está querendo dizer aqui? Que as pessoas desapercebidas que estão dizendo, cadê o seu Jesus que não vem? Eles também faziam a mesma coisa na época do dilúvio. Cadê o dilúvio tal que não vem? E Noé lá, construindo a arca. Eu nem lembro mais, mas foi 100 e alguma coisa de anos que ele construiu essa arca. 120, pastor? 120. E ninguém falava, cadê? E o dilúvio veio, certo? Pelas quais coisas pereceu o mundo e então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, que está chegando. Mas, amados, olha que bonito, olha Pedro, né? O homem transformado pelo sangue. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É o que nós conversamos agora, irmã, falando que a gente não pode desistir dos filhos, não pode desistir dos nossos parentes, amigos e nem da igreja. Vou repetir até esse último aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Está vendo? Deus estica as coisas para que as pessoas não se... senão que todos venham arrepender-se. Então, meus irmãos, o tempo está nas mãos de Deus. E a oração do crente é que segura ainda que não tenha acontecido o arrebatamento. Porque o Senhor tem ouvido a sua igreja. Irmão Ricardo, a igreja está num momento difícil. Porque ela não pode perder a paciência. Meus irmãos, muitos são chamados a ser resgatados. São ovelhas perto do precipício, à beira de despencar. São poucos que são chamados por obreiros. Então, a igreja não converte todos em obreiros. O papel da igreja é ir buscar as ovelhas perdidas. Então, a igreja precisa ter paciência nessa hora, irmãos. Porque mais do que nunca, nós estamos vivendo um tempo em que as ovelhas estão dispersas e perdidas. A igreja, vou repetir, a igreja precisa ter paciência, porque a função da igreja é resgatar os perdidos. Poucos são chamados para obreiros. Mas esses poucos que são chamados para obreiros, têm que se esforçar e ter paciência, porque a maior parte é chamada ao resgate. E se nós perdemos a paciência, a casa dividida, ela não subsiste. E nós vamos deixar de buscar aqueles que estão perdidos.
A maioria será resgatada, irmãos. Não vai vir para a igreja, vai cultuar, vai entender a palavra, não. Vai ser aquele último momento, aquela última hora, o desespero, a dor. Só que o preço que ela está pagando é passar pela dor e luta lá fora. E o papel da igreja é manter-se firme e continuar tendo paciência para poder ir buscar estas almas. Muitos não conseguem, meus irmãos, vir para a igreja porque muita é a fúria do inimigo. Vocês já pararam para pensar por que Jesus atravessou o mar e foi lá em Gadara, fazer a parte da Decápolis, que não tinha nada a ver com Israel? Foi lá tirar, em Mateus diz que eram 2 lunáticos, em Lucas e Marcos diz que é um gadareno. Você já para pensar, mas por que Jesus pegou o barco, atravessou e voltou? Aquela alma não estava tão aflita, e Jesus sabia que não era hora do demônio estar fazendo tamanha afronta, porque aquilo era uma afronta para o Filho do Homem. Ele falou assim, não, peraí. Eu estou em Israel e eles estão ali no derredor. Eu vou tirar de lá, vou acabar com essa afronta. Muitos vão estar na posição do gadareno, irmão. Ele não vai ter como vir para a igreja, então vai ser os resgatados. E se eu não tiver paciência, se você não tiver paciência, se a igreja não tiver paciência, se o pregador não tiver paciência, se ninguém ajudar o pastor, porque o pastor só tem 2 braços e 2 pernas, irmão. Quem quer os demais braços e pernas do pastor? São os obreiros. Quantos obreiros estão dispostos a fazer a obra? Poucos. E aí vai se perder no campo, não podemos. Não podemos desistir dos amiguinhos da escola. Aonde Deus nos colocou é onde nós temos que nos preocupar. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que se preocupar com os domésticos da fé. Missionário que levanta é Deus, aqueles que precisam ir nos lugares onde ninguém chega, indígena, etc. Eles já nascem com esse propósito, irmãos. Nós temos responsabilidade com os domésticos, aonde nós vivemos. E eu vou te dizer, aqui é um campo fértil para ir buscarmos almas. Porque o Caboto 7 fecha ali, perto de casa, ali do lado do Silvinho ali, aquilo de segunda-feira, já viu aquele Silvinho? Ali, quantos milhões de reais tem de carro ali, que para na porta daquele... O campo é fértil para o inimigo. Então a igreja tem campo para ir buscar estas almas. Só que com paciência, resiliência e amor, irmãos, a caridade é igual se é falado o tempo todo. Igreja, tenha paciência. Cuide, meus irmãos, porque também a gente não sabe a hora que Jesus vem para nós. Conserta-se, para que não te venha algo pior. Porque o pecado nos traz doença. A gente vai ver que Jesus sai curando e fala assim, ó, não peques mais. Aquela doença chegou nele por causa do pecado. E se você não se conserta, você vai ficar doente. Então é momento de despertar. Mas o dia do Senhor virá, olha aí, irmã Elizabeth. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão, olha aqui, ó, o nosso amado irmão Paulo, o mesmo Paulo que pegou Pedro e lhe deu uma grande bronca. Irmãos, a gente percebe aqui um Pedro influenciado por Paulo.
O caminho de Pedro, meus irmãos, quando ele foi chamado para... Onde Jesus faz para ele sobre a promessa que Simão, tu chamará Petros, né? E a igreja, né? Fundaria igrejas, né? A igreja nós, né? Ele seria responsável pela igreja que viria. Porém, Pedro era um homem de dura cerviz, muito acostumado aos costumes judeus. Ele começou, meus irmãos, a querer que os cristãos começassem a reter o quê? Aquilo que foi rasgado, a lei, o véu. Então, Pedro tinha ainda aquela coisa da dureza da lei, e ele estava empurrando os cristãos para isso. Aí vem Paulo e o exorta contra isso. E aqui vemos um Pedro que passa a admirar Paulo, um companheiro a qual Deus chamou como apóstolo dos gentios. E nós vemos que as palavras proféticas que ele está dizendo nesse texto são influências dos próprios textos das cartas de Paulo às igrejas. Aqui, as menções que ele faz são menções que Paulo já fez. O que a amizade faz? Olha como uma amizade verdadeira de Deus influencia e melhora a sua vida. Nós precisamos saber escolher as pessoas com quem nós vamos andar, com quem nós vamos conversar, com quem nós vamos trazer para o nosso meio familiar. Precisa ser pessoas como essas, que vão mudar a nossa vida positivamente e vão acrescentar à nossa vida instrução, amizade, companheirismo, caridade. Aqui nós vemos um Pedro que lá atrás era tudo corta-orelha de soldado, agora um homem que fala tudo amados, mudado, com uma nova literatura. Ele foi... O que nós vemos de Pedro aqui? Um homem que conheceu 1 Coríntios capítulo 13. Que Paulo, né? Escreve. Quem se lembra o que é? Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos. Essa palavra, esse poema maravilhoso, profético, que Paulo escreve. Aqui nós vemos um Pedro que compreendeu aquilo. Mudou, João. Um homem que foi mudado pela amizade. Irmãos, a gente às vezes quer ser, a gente às vezes abre o nosso bom convívio com todas as pessoas porque a gente quer ser amigável, a gente quer demonstrar uma aparência de pessoa legal, mas toma cuidado, a tua casa é o teu templo sagrado, é do Espírito Santo de Deus. Irmãos, por exemplo, a minha família, é lógico que a minha família, eu vou abrir a casa para a minha família. Mas o meu sobrinho, por exemplo, ele é médico, ele aí não é convertido, aí vem um tio meu que não é convertido, eu preciso abrir a casa, é meu parentela, mas depois eu preciso orar. O meu padrinho de casamento veio visitar a gente um tempo atrás, quando ele foi embora, ficou as coisas. Tive que orar, irmãos, porque, entende, a nossa casa é refúgio sagrado do Espírito Santo de Deus, então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente precisa exatamente ter convívio com as coisas santas. Procurar trazer para o seu campo, para a sua aproximação, coisas santas. Aquelas amizades que você tinha do mundo, aquelas coisas, você quer ver os amigos da faculdade? Marca num restaurante, irmão. Né? Porque a gente tem até uma obrigação, porque a gente precisa ser luz nas trevas, tá certo? Então você vai chegar lá, o pessoal da faculdade, vamos se encontrar, estamos com uma saudade, vamos. Vamos num restaurante, vamos. Você não vai beber, óbvio, né? Eles vão, provavelmente. Eles vão ver você um homem mudado. Mas Fábio, você mudou tanto, rapaz, graças a Deus. E aí eles vão sentir da tristeza dele, eles vão olhar para mim, mas ele tem um brilho diferente. A alegria dele agora é uma alegria genuína. E eu só consigo essa alegria quando eu estou bebendo com meus amigos. Por que a dele é genuína? Desperta o interesse. Amém, irmão? Isso daí é lícito. Você está convivendo com as pessoas. Você não vai fechar a porta, porque você precisa resgatar almas. Mas para o seu convívio você tem que tomar muito cuidado, irmãos. Senão a batalha é muito grande. Senão a luta que você passar é muito grande. Então a gente precisa ser inteligente, meus irmãos. Para o que a gente vai trazer para o nosso convívio. Convívio, ok?
dia a dia. E está certo, temos uma missão, uma obra. Amém, me preparo, vou para a obra. Quando, meus irmãos, vamos supor aqui que a igreja tivesse disposta a juntar uma van e descer lá para a Baixada do Glicério, em São Paulo. Na madrugada, orar para aqueles almas tortuosas que ficam ali debaixo da ponte da São João, ali, por exemplo. Ali perto da Santa Casa de Misericórdia, ali na Santa Cecília. Irmãos, vocês vão se assustar. Os que já viram, já sabem. Os que nunca viram, é assustador. Só que eles estão usando o crack. Chega um irmão com Bíblia, eles param. Eles abaixam a cabeça e ouvem o que você tem para falar. Você dá um lanche, você dá uma blusa de frio para ele, só lágrima que escorre, irmão. É só lágrima que desce. Sabe por quê? A maior parte foi crente. Nós temos uma obra missionária para fazer. E precisamos do preparo. A igreja nos prepara para isso. Amém? E ali é o campo onde eu vou arar. Lá na casa da fazenda é só eu e minha família. Amém? E aí vocês vão deixar de passar lutas. Mas o campo aí fora, meus irmãos, está bem difícil. Acompanhar as coisas é complicado. No bairro onde minha mãe mora hoje, de noite, a Cracolândia, não sei se os irmãos sabem, acabou. Então eles se espalharam por aí, muitos foram parar lá no bairro onde eu morava. Está perigoso andar lá de noite. E assim, meus irmãos, quem que está vencendo? As trevas. O que está acontecendo com a igreja? Ela está retraindo, porque a igreja não está perseverando mais. Eu digo, irmão, por causa da opressão, porque a igreja está se esforçando para manter o crente dentro dela. A luta que nós estamos tendo hoje é para manter o crente dentro da igreja, e não estamos conseguindo ir lá fora. E isso é uma verdade, irmãos. Tem pastor que conta piada para ficar animada a igreja, e tem tudo quanto é jeito para quê? Para manter a pessoa dentro da igreja. E o campo está enfraquecido. Então, quando nós vemos essa pessoa de noite, perambulando, a gente vê que está faltando. Está faltando. E eu creio que Deus vai levantar jovens para fazer isso. Eu creio. Sabe por quê? Irmãos, vamos ser sinceros e vamos ser humildes e entender. Já não é mais tempo para o pastor Geraldo estar fazendo isso, nem para o pastor Bonel estar fazendo isso, nem para o pastor José. E eu já estou começando a entrar para esse tempo também. Já passei os 50. Mas eu tenho certeza que o que está vindo aí, do Senhor para este país chamado Brasil, Ele vai começar a dar autoridade para vocês, jovens. Vocês vão ser levantados de uma maneira. E Deus vai dar ousadia na palavra, assim como tem dado para o meu primo. Eu tenho um primo que está indo para a igreja, ele começa a entrar nos ônibus, todo mundo para ouvir ele. E ele não está nem aí, irmãos. E as pessoas param para ouvir ele. Ele vai levantar vocês. E vocês vão ser munidos de autoridade, de poder de Deus. E vocês, jovens, vão fazer a diferença. E nós vamos mantê-los fortes, cobertos por oração, ajudando e aconselhando. Mas virá um grande momento de transformação sobre esse país. O último chamado da igreja, aonde você, João, ninguém vai saber, mas você vai pegar um ônibus com uma turma, vai lá para Bragança, vai lá para onde estão os drogados, e vocês vão pegar essa noite, todos aqueles que ninguém acredita, vocês vão andar e vão começar a conversar com eles todos, e eles vão ouvir o que vocês têm para dizer. E é isso que vai acontecer com vocês, jovens. É isso, Richard. Eu quero ver justamente esse olhar, esse interesse que você está demonstrando. É isso. Eu estou vendo que você está ansiando por este momento. Glória a Deus. Vocês, jovens, serão mudados para uma obra poderosa. E para terminar aqui, meus irmãos, e tende por salvação longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas. Você viu que aqui, quem influenciou Pedro foi Paulo. Ele fala aqui em suas epístolas. Então Pedro conhece as epístolas de Paulo. Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente
as outras escrituras para a sua própria perdição. Nós falamos disso na sexta, né, pastor Bonello? Glória a Deus. Então o pastor Bonello no final trouxe aqui uma palavra, ai de quem muda a palavra de Deus. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Que palavra linda, irmãos. Que Pedro mudado. A gente era duro, casca dura, mas a casca quebra. Jesus quebra a casca dura, transforma, irmão. Irmãos, esse Pedrão que foi totalmente transformado. E você vê com uma amizade linda com Paulo aqui, ó. Mudado pelo chamado, pela gratidão, glória a Deus, por trazer uma pessoa do seu lado, né? Que soma, que ajuda. E você tem uma pessoa assim do teu lado hoje? Sua família. Seu esposo, seu cônjuge. A igreja. E você que veio aqui hoje, recebe do Senhor essa palavra. Creia, somente creia. Que virão uns dias aí, meus irmãos, que nós vamos nos alegrar pela manifestação do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus, agradeço pela oportunidade. Já queria devolver a oportunidade a de quem é direito, nosso pastor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém?